Som. Me dá o ok lá. Vai lá, me dá o ok. Som. Teste. Baixa. Alto? Uhum. Baixar um pouco. É. Sim. Som. Aumenta. Som. Aí. Tá no mesmo tom. 1, 2, 3. Som. A hora ali, né? 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Teste. Teste, teste. Alô. Teste, teste. Teste, teste, teste. Tá chegando, tá? Tá chegando. Tá modulando aqui, ó. Para não ter entropiado. Tá, então deixa a filha chegar que vai chegar nesse aqui. É pela a nova.
Boa tarde. Tá alto aqui. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Semana do Bem-Estar, uma ação inteligente e integrante do programa MPT Socioambiental Qualidade de Vida no Trabalho. O programa MPT Socioambiental tem por objetivo implementar de maneira uniforme e sistematizada a gestão socioambiental no ambiente da Procuradoria-Geral do Trabalho, visando estimular a adoção de critérios para minimizar o impacto das práticas administrativas e operacionais no meio ambiente, baseado em diretrizes como... Gente, estou nervosa hoje aqui, ó, né? Cara, campeão aqui, ó. Promover a conscientização sobre a questão socioambiental e a qualidade de vida no ambiente do trabalho e incentivar a prática de atividades físicas, dentre outras. E para uma abertura triunfal, trouxemos o atleta e campeão paralímpico Clodoaldo Francisco da Silva Correia. O nadador encerrou sua carreira após os Jogos Paralímpicos no Rio 2016. Clodoaldo coleciona 14 medalhas em 5 Jogos Paralímpicos e recorde em 7 pódios na competição de Atenas em 2004. Ele agora vai nos falar um pouco mais sobre a experiência de vida que o tornou um verdadeiro guerreiro, exemplo de superação. Convidamos o Dr. Marcelo Góes Neves, procurador-chefe, para dar as boas-vindas a todos e ao nosso ilustre palestrante. Obrigado, Marta. Obrigado a todos aí por terem vindo. Presença maciça aqui no auditório. Né, das boas-vindas ao Clodoaldo Silva aqui, nosso grande atleta, eu diria olímpico, porque paralímpico, né, não é o jeito que eu gosto de colocar as coisas. É uma pessoa, né, um exemplo de pessoa, uma personalidade, um atleta acima de tudo, fabuloso, né, com conquistas aí que muitos sonham em talvez um dia conseguir. Todo mundo acho que brincou de atleta uma vez na vida, eu brinquei também. Meu preparo físico não me permitia nada além de tentar usar minha inteligência para chegar em algum lugar na vida, para ser bem sincero, e dei sorte de ter conseguido alguma coisa, porque a gente sabe que a vida não é fácil. E eu que, em tese, tenho todas as habilidades aqui físicas, não conseguiria ser um atleta. O Clodoaldo, com as restrições que teve na vida, conseguiu superar tudo, todos os preconceitos que a gente sabe que existem, não só às vezes de ser uma pessoa com deficiência, mas mesmo da própria origem da pessoa, de várias coisas que causam um grande impacto e a pessoa tem que lutar contra aquilo para tentar ter um reconhecimento. E eu estava conversando com ele um pouquinho antes de ter a palestra dele, e uma coisa que eu falei para ele e que eu acho que é muito correto e muito bacana a gente apontar. Não deveria ser assim. Não deveria a pessoa ter que conquistar 6 medalhas de ouro, 14 medalhas, fazer um pouco de tudo aí para ter algum tipo de reconhecimento. Bastaria ser um ser humano que vivencia a vida com a sua família, com seus amigos, que pratica ou não um esporte, que trabalha, que tem uma vida social e a gente reconhecer isso. Mas a sociedade, infelizmente, não só aqui, no mundo inteiro, ela tem dificuldade de enfrentar pessoas diferentes. Isso é um fato e isso é um desafio. Melhorou muito o mundo em relação a isso? Melhorou. Porém, a gente vê que a coisa vem, às vezes, retraindo, que grandes avanços vêm se perdendo, e a gente não quer isso. E a gente sabe que o Clodoaldo aqui está em Florianópolis por um motivo mais relevante até do que a Semana do Nosso Bem-Estar, que, claro, para nós aqui do MPT é fundamental lembrar que a gente precisa cuidar de nós mesmos, a gente precisa interagir mais, a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso meio de trabalho, saber que uma vida é muito mais do que escrever num papel aquilo que a gente acha que é correto a gente fazer no nosso trabalho. E por isso que eu queria destacar muito aqui o trabalho da doutora Késia,
que, na verdade, a gente perguntou se ela continuou o trabalho que eu fiz na Cor de Igualdade. Ela, na verdade, ela deu mais vida, deu uma diretriz, deu um caminho, deu um rumo muito legal à Cor de Igualdade, com providências aí de cunho promocional, que eu, assim, sou fã muito desse lado da atuação do MPT. Sou fã mesmo. Encampo as minhas guerras também, vocês sabem, né? Mas a Semana Inclusiva tem se tornado, ou tem se mostrado, para a sociedade catarinense um grande momento nosso no ano. E com a presença de uma personalidade tão expressiva na luta de mostrar que as pessoas com deficiência têm o seu lugar. É muito bacana ter o Clodoaldo aqui. Eu queria, então, uma salva de palmas para a doutora Késia, dessa vez, pelo trabalho que faz. E que bom que ela será minha sucessora aqui. Não pedi para ela ser, né? Foi por conta própria. Não implorei para que ela fosse. Ela está fazendo isso porque ela quer colocar o jeito dela na gestão aqui da regional e manter as coisas boas que vêm da história, de repente melhorar ainda como ela melhorou a Cor de Igualdade. E para a gente se sentir melhor hoje, saber que o MPT se preocupa aqui com o nosso bem-estar, a gente vai trazer uma história inspiradora de uma pessoa que passou por coisas muito diferentes do que a maioria de nós. Claro, alguns talvez tenham passado por dificuldades tanto quanto, mas que trazer um significado maior para tudo que a gente faz, né? A gente aqui se esforçou também para chegar onde a gente está. E a gente às vezes faz e esquece um pouquinho que a gente tem um objetivo além de tudo, né? E o Clodoaldo vai lembrar do que é trabalhar em equipe, do que é batalhar para conseguir as coisas, e que mesmo conseguindo não é suficiente. A gente tem que fazer mais para inspirar as pessoas, para inspirar a sociedade e para as pessoas entenderem cada vez mais que pessoas diferentes têm o seu lugar. Clodoaldo, muito obrigado pela presença. Boa tarde, galera! Se assustaram, né? Quero ouvir um boa tarde bem legal, porque está o MPT do Brasil inteiro sendo aqui filmado. Aqui, ó, então filma bem esse boa tarde, galera. Boa tarde, galera! Isso aí, é essa motivação, essa alegria, essa inspiração que eu sempre tenho para poder treinar, e depois do doutor Marcelo, o que poder falar, né? Essas palavras tão sábias, e é a primeira vez que eu estou aqui no Ministério Público do Trabalho, e é tão gostoso ver esse carinho, essa alegria que vocês têm, mas principalmente pelo doutor Marcelo, que é um querido aqui, né? E com todas essas palavras que ele acabou de mencionar, mostra toda a simplicidade, toda a humildade, que não só ele, não só vocês, mas todos nós temos que ter, e justamente a minha carreira foi e é feita dessa forma. Eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com a paralisia cerebral, que é falta de oxigenação durante o parto, que afetou os membros inferiores, né? Mas saibam bem, galera, quando eu falo membros inferiores, foram só as pernas, porque eu tenho uma filhinha linda de 5 anos de idade, e daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês. E as medalhas que eu trouxe aqui são 14 medalhas em 5 Paralimpíadas, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Tem as tochas paralímpicas de Londres e do Rio de Janeiro. Eu fui o cara que pus fogo no Maracanã, né, na minha despedida o ano passado. E em casa são mais de 700 medalhas. Eu não sei se eu posso falar isso aqui no Ministério Público do Trabalho, mas eu sempre digo que nessas 700 medalhas, meu lema, se eu não ganhar, eu compro, mas eu trago ela, né? Então, brincadeira, galera. Não, então, fico muito feliz de poder estar aqui nessa Semana do Bem-Estar, na Semana Inclusiva, para poder passar uma palavra de motivação, de superação, de inspiração para todos nós, que, como eu falei anteriormente, a gente precisa. E aqui ao lado, vou ter um assistente de palco, vai ser minha assistente de palco gostosa, né? Vai estar ali para poder colocar os vídeos. Então, bota o vídeo de abertura, quando estiver pronto, tu solta e me avisa, pode ser? E vai ser o primeiro vídeo de abertura. Se quiser soltar, pode soltar.
Vamos lá, vamos esperar, vamos ver. Senhor das águas dos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos de Atenas, em 2004, trouxe 6 medalhas de ouro e uma de prata nas 8 provas que disputou. É também destruidor de recordes mundiais. Este é Clodoaldo Silva, o nosso tubarão de ouro no Parapan. Natação desde 96, como processo de reabilitação, fisioterapia, conquistou com braço forte a liberdade. Se tornando em Atenas o atleta brasileiro com o maior número de medalhas de ouro da história paralímpica. 6 só na Grécia. E ainda teve uma de prata. Todo um trabalho de uma equipe, tudo, então é complicado falar nesse momento. Os 3 que participam sempre lutaram para isso e é muito bom fazer parte desse grupo. Hoje veio a premiação, graças a Deus eu levei muita sorte também na Paralimpíada, mas eu tenho certeza que a sorte só vem para quem trabalha muito. Olha, eu sempre nado para baixar meus tempos e sei que muitas vezes não significa estar no lugar mais alto do pódio, mas eu tive a felicidade do meu melhor ser recordes, então eu estou muito feliz. É campeão! O grito dos brasileiros depois de vencerem a Argentina nos pênaltis. Brasil, medalha de ouro no futebol de 5 para cegos. Nem Olimpíadas, nem Paralimpíadas tivemos este grito no futebol. Eu espero que quando nós voltarmos, nós tenhamos o reconhecimento da iniciativa privada, da pública, de tudo, porque nós estamos aqui lutando pelo Brasil e essa bandeira que está aqui atrás de mim não é qualquer coisa, é a nossa pátria. É indescritível, é difícil só você estando lá para saber a dedicação desse grupo, lutou muito e graças a Deus somos campeões. Atenas 2004 foi um divisor de águas para o esporte paralímpico, para o segmento da pessoa com deficiência e por que 2004 foi tão impactante para que as pessoas com deficiência pudessem ter visibilidade. É porque antes o Brasil participa de Paralimpíadas desde 1972. Em cada Paralimpíada nós sempre conseguimos mais e mais medalhas, sempre fazíamos as melhores campanhas de todos os tempos. Só que até 2004 as pessoas só ouviam falar que nós íamos para países distantes, depois que aconteceu as Olimpíadas, e conseguimos medalhas. Só que naquele ano, lá em Atenas, nós, pela primeira vez, o Brasil começou a ter visibilidade porque a televisão mostrou aquelas imagens de Atenas e ali conseguimos conquistar 14 medalhas de ouro, só 6 ouros e 1 prata foi minha. Voltei cheio de medalhas e ali o Brasil começou a ver as pessoas com deficiência não como coitadinhos, não como incapazes. Pelo contrário, como pessoas capazes, como pessoas que buscam diariamente. Pode vir, pode deixar aqui. Isso, obrigado, valeu. Pode colocar aqui do lado, pronto. Isso, muito obrigado. E aí surgiram leis de incentivo no âmbito federal, estadual e municipal. A sociedade brasileira começou a nos ver como pessoas eficientes, como pessoas que contribuem para a sociedade. Então, Atenas foi justamente esse divisor de águas. E eu me lembro, como se fosse hoje, que quando aconteceram as Olimpíadas, lá naquele ano, o grande nome foi o nadador americano Michael Phelps. E ele nadou 8 provas, ganhou 6 ouros e 2 bronzes. E aí acabaram as Olimpíadas e eu
Fui para Atenas, também iria nadar 8 provas, e brasileiro adora comparar, né? E eu saio daqui não como Clodoaldo Silva do Brasil, e sim como Michael Phelps do Brasil. E aquela comparação eu não gostava nada. Na realidade, não é que eu não gostasse, me enchia o saco quando faziam aquela comparação que eu era o Michael Phelps. Cheguei em Atenas. Começou as provas, comecei a ganhar 1 medalha, 2 medalhas, 3 medalhas, e os jornalistas com aquela mesma comparação. Você é o Michael Phelps do Brasil? E eu sempre tentava não responder aquela pergunta. E aí, na 6ª e última medalha que vocês viram aí, eu chorando, emocionado pra caramba, os jornalistas me perguntaram, você é o Michael Phelps do Brasil? E eu falei, não sou o Michael Phelps do Brasil, e sim o Clodoaldo Silva do Brasil. Para minha alegria, no país, aqui no dia seguinte, estava em todas as manchetes dos jornais. Michael Phelps que nada, Clodoaldo Silva do Brasil. Eu não tenho nada contra qualquer outra nacionalidade, não tenho nada contra qualquer outro país. Mas eu acho que, quando surge um grande talento no Brasil, nós mesmos brasileiros falamos, não, esse cara ou essa mulher é muito boa para ser aqui do nosso país, para ser do Brasil. Mas quando surge um grande talento, seja na música, quando surge um grande talento nas artes, quando surge um grande talento no esporte, quando surge um grande talento na política eu estou brincando, é só para descontrair, galera, né? Não temos muito, temos até alguns destaques, mas não positivos, né? Então é só para descontrair. Então, quando surgem esses talentos esportivos na arte, são brasileiros sim, nós temos esse orgulho de ser brasileiro. É tanto que eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e moro no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, que não está tão maravilhosa assim, desde 2005. E uma semana depois que estava lá no Rio, eu fui ser entrevistado por um jornal lá da cidade. E aí o jornalista veio, depois de 1h30 de papo, ele já veio todo íntimo para mim e falou, Clodô, vamos fazer perguntas e respostas rápidas. Vamos lá. O que gosta de fazer, o que gosta de comer, e aí chegou aquela pergunta. Qual o seu time de futebol? E aí eu não pensei 2 vezes. ABC Futebol Clube. Estou sabendo que vai jogar com o Figueirense e o ABC vai dar uma goleada aqui no Figueirense, né? Não, eu acho que não, que o ABC está na primeira colocação de baixo para cima, entendeu? Então tá bem difícil. E aí ele chegou para mim, olhou com aquela cara de quem não conhecia o ABC, e eu falei, ABC, fundado em 1912, de 41 a 52. Foi o primeiro time decacampeão consecutivamente. Se você quiser que eu cante o hino do ABC, eu até canto. E ele chegou para mim e falou, caramba, vocês quando vêm do norte, vocês torcem para Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, e eu não gosto de ser indelicado com ninguém, mas eu educadamente cheguei para ele e falei, cara, primeiro que eu não sou do norte, eu sou do nordeste do Brasil, Natal fica no nordeste, né? E segundo, se tua matéria quiser ficar completa, vai ser time de futebol do Clodoaldo, ABC Futebol Clube. E o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ter orgulho, que nós temos que ter as raízes para conseguir ser bem-sucedido em qualquer profissão que você escolhe, né? Eu escolhi estudar, eu escolhi ser atleta e fui muito e sou muito feliz com isso. Cada um de vocês escolheram as suas profissões e tem que estar felizes, porque não foi ninguém que escolheu para vocês, foram vocês mesmos. Então, vamos fazer com amor, vamos fazer com carinho, vamos fazer com prazer. E minha vida toda é na natação, foi no esporte individual, mas as minhas maiores conquistas foram com a equipe. E deu para perceber aí que naquele choro, e eu falava palavras assim que até hoje eu não acredito, porque eu estava emocionado pra caramba, aquela medalha ali do choro não foi uma medalha individual. Antes daquela medalha, eu já tinha conquistado 5 ouros individualmente. E aquele choro foi na minha 6ª medalha. E por que foi tão importante? Porque foi com a equipe. Lá em 2004, eu tinha 3 outros amigos, eu tenho 3 outros amigos, o Francisco Avelino, o Luiz Silva e o Adriano Gomes.
e todos eles foram para Atenas com chances e o favoritismo de ganhar medalhas. Só que competição é isso. Muitas vezes o favoritismo, ele não quer dizer que você vai estar no lugar mais alto do pódio. Começou os Jogos de Atenas e eu comecei a ganhar medalhas de ouro e eles até o momento não tinham conseguido conquistar nenhuma medalha. E esse revezamento, a gente desde 98, era esse mesmo revezamento, a gente sempre perdia para a Espanha, e não era mais uma equipe, eram irmãos, mesmo treinando individualmente, mesmo tendo ali atletas que nós nadávamos provas individuais, eu tentava ganhar dele, ele tentava ganhar de mim, mas quando vinha o revezamento, nós éramos uma família. E foi justamente isso que aconteceu. Quando aconteceu o revezamento, não éramos favoritos e entramos na prova e eu fiquei com aquilo na cabeça, na obrigação de poder colaborar para que pudéssemos estar no lugar mais alto do pódio. Por quê? Porque eu já sabia o que era ganhar uma medalha de ouro, mas eles não sabiam, não tiveram essa oportunidade do gostinho de estar no lugar mais alto do pódio. Começou a prova, eu fui o último atleta a cair na água, chegou até o final, conseguimos conquistar a medalha de ouro, e ali pela primeira vez em Atenas, na última prova, no último dia de competição, ali eu chorei pra caramba, me emocionei. E não foi por uma medalha individual, porque eu olhava para o rosto deles e eu via a alegria, eu via a felicidade. E poder estar colaborando e contribuindo para o outro, para o próximo, essa foi o momento mais fantástico da minha vida e vai ser a medalha mais relevante da minha competição, não as individuais, mas a coletivamente. E nesses 20 anos de carreira, eu aprendi que é muito bom você estar no lugar mais alto do pódio, é compensador você ganhar medalhas sozinho, mas é muito melhor você ganhar a medalha com equipe, é muito melhor você ganhar a medalha com grupo, é isso que me faz feliz, e a gente tem que ter esse pensamento de solidariedade, companheirismo, e poder ajudar o próximo, né? Não é porque somos esportes individuais ou trabalhamos sozinhos que a gente tem que ser individual. E aí, isso tudo aconteceu em Atenas, e não só a vida do esporte paralímpico, mas a minha vida mudou da água para o vinho, mudou para melhor. E voltando de Atenas, cheio de medalhas, reconhecido pelo Brasil inteiro, celebridade, popstar, voltei até bonito, né? Cheio de medalhas, quem vai falar que eu sou feio? Eu tive a oportunidade de ir a vários programas de televisão, né? Fui a nossa querida e saudosa Hebe, tenho certeza que muitos de vocês assistiram, porque vocês são velhos pra caramba aqui, como eu, né? E na Hebe, nós assistimos, né? E víamos sempre que ela dava um selinho nos seus convidados. Quando eu fui para São Paulo gravar o programa, numa segunda tarde, gravei o programa e eu não sei porque ela me deu 2 selinhos, né? E à noite, quando foi aparecer na TV, só apareceu um. Eu acho que o segundo não apareceu porque estavam com medo dela ser presa por pedofilia, né? E fui ao meu querido e amigo Faustão, né? E como eu falei anteriormente para vocês, eu tenho paralisia cerebral e passei vários e vários preconceitos na minha infância, na minha adolescência e na minha vida adulta. E no Faustão, quando eu cheguei para ele, né? E nós estávamos conversando, na realidade ninguém conversa com o Faustão, que ele pergunta e responde ao mesmo tempo, né? Ô louco, meu! E aí, quando o Faustão estava no seu monólogo, ele chegou, colocou a mão no meu ombro e falou: vejam só, com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente, esse garoto é poderoso. E eu fiquei imaginando ali, olhando para o Faustão, quase 2 metros de altura, caramba, será que o Faustão está achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência mental? Eu acho que era a segunda, né? Tentei explicar para o Faustão o que era paralisia cerebral, o que era deficiência mental, mas não sei se o retardado do Faustão entendeu.
mas eu juro que eu tentei explicar, né? E hoje, como vocês são da Procuradoria, são pessoas super inteligentes, hoje não se usa mais o termo deficiência mental, se usa o deficiência intelectual. Clodoaldo Silva também é cultura, galera, né? Só para ficar mais bonitinho, mas antigamente usava essa termologia. E eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, né? E por que eu tenho o Ayrton Senna como grande ídolo? Porque eu fazia questão de acordar cedo no sábado para acompanhar os treinamentos, eu fazia questão de acordar cedo no domingo para acompanhar as provas, e naquela época, nós que acompanhávamos a Fórmula 1, nós víamos que toda vez que o Ayrton Senna conseguia ganhar as provas, ele pegava a bandeira do Brasil, fazia questão de mostrar que era do nosso país e dava uma volta no autódromo. E quando nós víamos ele indo ao pódio, nós víamos toda a sua emoção, toda a sua garra, todo o seu patriotismo. E eu, com 7, 8 anos de idade, eu ficava lá em casa, sentado no sofá, olhando aquela cena, ouvindo o hino nacional, e eu ficava imaginando, caramba, será que algum dia eu vou ser o Ayrton Senna? E Deus é tão inteligente que Ele não me deixou ser o Ayrton Senna das pistas, porque eu dirijo mal pra caramba, né? Mas Ele me deixou ser o Ayrton Senna das piscinas, porque, como vocês viram ali, fui para o lugar mais alto do pódio, ouvi o hino nacional brasileiro, dava orgulho aí para o nosso país. Então, isso eu fico muito feliz de poder ter conseguido ter viajado vários e vários países para poder aí estar honrando e representando o Brasil. E aí, como foi minha infância e adolescência? Eu vou pedir até para o meu amigo, deixa primeiros anos de infância no ponto, mas não solta agora não, só solta quando eu pedir. Primeiros anos de infância. E aí, na minha infância e adolescência, eu tive uma vida totalmente normal. Com uma limitação, mas uma vida que, se eu tenho esse grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que quando eu chegava chorando, porque tinham discriminação, preconceito comigo, eu chegava para ela, ela perguntava, eu falava o que tinha acontecido, e ela me falou uma frase que até hoje eu sigo para a minha vida. Meu filho, não importa se você nasceu numa favela, não importa se você está nela, importa onde você quer chegar. E isso eu levo para a minha vida inteira e é um combustível para eu poder sempre estar indo em busca dos meus objetivos. E aí, na minha infância, eu brincava com as outras pessoas sem nenhum tipo de deficiência, passava preconceito, passava discriminação, mas sempre um não era um sim para mim, né? E também, graças à minha deficiência, também eu nunca me fiz de coitadinho. Hoje eu rodo o Brasil inteiro, ministrando palestra, eu passei a noite toda fazendo essa palavra, porque eu queria impressionar vocês, galera, que é bonitinha também, né? E aí, eu sempre falo que eu nunca usei minha deficiência para tirar vantagens, porque minha mãe, Dona Maria das Neves, ela sempre me ensinou a não tirar vantagens da minha deficiência. Só que eu só fiz isso uma vez, mas foi por um bom motivo. Quando, no meu tempo de adolescente, adorava ir para festinhas, né? Até meus amigos me levavam, então eu nunca fui um cara tímido, nunca fui um cara introvertido. Sempre fui um cara extrovertido, sempre fui um cara que não tinha timidez, sempre fui um cara sem vergonha, no duplo sentido da palavra. E aí, conheci uma garota, comecei a conversar com ela, vocês perceberam que eu adoro conversar, adoro bater papo, e aí depois de papo vem, papo vai, cheguei para ela e falei, caramba, gostei de você, me passa o teu número de telefone. E ela chegou para mim, não vou passar. Olhei, olho no olho para ela, tipo eu estou fazendo com você, olhei assim, caramba, você tem preconceito com aleijado, né? Te sensibilizei? Um pouquinho, né? Eu deixei constrangida. Pois é, a menina ficou constrangida e aí ela falou, não tem, eu tenho, tem, não tem, tem, não tem. Aí eu, beleza, para você me provar que não tem,
me passa o teu número de telefone. E a Bobona passou, isso sempre dá certo, galera. E aí a Bobona passou e essa foi minha primeira namorada, né? Então, na minha infância e adolescência, eu nunca me senti coitadinho. Eu só me fazia coitadinho para tirar vantagens nessa outra parte, né? Mas eu sempre gostei de interagir, eu sempre gostei de me integrar com crianças e adolescentes sem deficiência. E muitos acham que minha primeira medalha foi na natação, mas na realidade a minha primeira medalha foi no futebol, né? No ano de 94, eu era goleiro, eu tenho a paralisia cerebral, mas eu consigo ficar em pé. E naquela época eu ficava em pé com a muleta. E era o goleiro, obviamente, né? E aí, quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado, pulava para o outro. Isso nunca dava certo, eu sempre tomava o gol, né? E aí acabou aquele torneio entre classes, lá em 94, e todo mundo ganhou medalha de participação, todo mundo ganhou medalha de honra ao mérito, e nós saímos em 6º lugar, na 6ª colocação. Mas vou contar um segredo para vocês aqui, para a galera que está nos assistindo, que também é pouca, né? Na realidade, saímos na 6ª colocação, porque só tem 6 times jogando, né? Então, saímos na última colocação, mas aquela foi a minha primeira medalha, uma medalha aí, a primeira de muitas. Mas para contar e ilustrar um pouco mais essa minha infância e adolescência, vou pedir agora para que possa soltar um vídeo, para que vocês possam conhecer um pouco mais da minha história. Solta o som, MG. A gente ia fazer era com ele do lado, a gente ia passear, todo mundo junto, todos os irmãos, levava ele. A gente não fazia nada sem ele. O que ele mais gostava? Brincar. Ele adorava brincar, era o dia todo. De tudo. Era de bola, era de esconde-esconde, era de tudo. E como que ele fazia para brincar? Se ele corria, era se arrachando. Se brincar, ele brincava, a maior parte do tempo dele era sentado. A maioria do tempo dele era sentadinho. A gente via que os pezinhos dele feria, o joelho dele feria, então aquilo ali era muito dolorido a gente ver. Ele andava assim de 4, sabe? Ele andava mais assim, às vezes ele botava o joelho no chão, às vezes ele arrastava os dedos, assim, os pés. Eu não aguentava com minhas irmãs mais velhas levar ele no cangote, né? Que eu me desequilibrava, né? Aí eu levava ele assim, ele se segurando, eu puxando ele, alguém ajudando. Aí quando tava só eu e ele, eu caía com ele quando tava chovendo. Escorregava ele, se arranhava ele. Ixi, aí machucava, né? Ele tem 5 cirurgias em cima dele. Ele tem uma cirurgia no olho esquerdo, que ele tem um chabiz muito forte. Tem 4 cirurgias nas pernas. As primeiras cirurgias dele foram 2 de uma só vez. Quando ele se internava, eu também ficava internada com ele. Os dias que ele passasse no hospital, eu passava com ele. Ele botava gesso nas 2 pernas. Ele ficava mais de mês acamado. Fazia xixi no copinho. A gente tinha que dar comida a ele na boca, vixe, e fazia calor, né? Quando os pontos estavam coçando, inflamando. Vixe, ele sofria demais, o bichinho. Ele já começou a andar sozinho. Aí depois que ele estava estudando no colégio, aí ele conseguiu a bengala e como ele começou a andar melhor. Mas ele andava caindo. Morou no Natal, acho que um menino xingou ele, aí a gente foi e brigou com o menino, mas faz muito tempo. Mas xingou do quê? Chamou ele de aleijadinho, ele não gostava de chamar-se ele de aleijadinho, não. Aí ele arengou com o menino. E você fez o quê? Eu também, a gente só arengou assim por boca, né? Discutiu, pronto. Aí eu botei ele pra dentro, aí mas ele passou um bom tempo sem falar comigo, porque eu me chamou ele de aleijadinho. E ele ia pro colégio, ia caindo, chegava todo sujo. Mas ele ia pro colégio, ele fazia questão de ir pro colégio. Ele chorava no dia que minha mãe dizia que ele não ia pro colégio, porque ele tava, às vezes ele tinha uma diarreazinha, que ele tinha problema no intestino. Aí ele não ia, aí ele ficava aperreando. Hoje eu falo até para meus filhos, vocês reclamam de tudo. Naquele tempo, seu tio fazia todo sufoco, toda dificuldade, ele ia para o colégio, ele não reclamava de nada, ele não chorava por nada. A não ser se ele estivesse muito doente, ele passava um sufoco mesmo daquele para ele se aperrear. E se Clodoaldo não tivesse sido um campeão nas piscinas, mas de qualquer maneira, quando um deficiente consegue sobreviver com todas as suas dificuldades, ele já é um campeão na vida. Clodoaldo hoje, ele está onde está, como ele mesmo diz, não é só o Clodoaldo, mas sim vem tudo em volta,
vem a família completa. Isso é bacana, é gostoso, que está todo mundo feliz. Foi a fase pior da gente, foi a fase que a gente morou no Pajuçara. A gente passou necessidade mesmo, sabe? Tem dia que só tinha comida porque a gente comia no colégio. O pessoal do colégio quem dava, né? Porque senão a gente não tinha o que comer. Aí teve um dia que o meu irmão deu dinheiro para comprar o pão, só dava, eu me lembro com você, eu só dava para comprar um pão. Eu perdi o dinheiro, eu chorei tanto. Eu vim da... Perdi dinheiro, era uma prata. Acredito, eu vim do mercadinho até o colégio, ele já estava no colégio. Aí eu digo, Clodoaldo, eu perdi o dinheiro de comprar o pão, chorei tanto. Aí ele chorou também, o bichinho. Aí eu fui lá, voltei, aí falei com a moça da mercearia, ela foi e me deu um pão. E foi o pão que ele tomou café de manhã. Que a gente era maior e não tinha a deficiência que ele tinha, a gente esperava, né? Pela hora do lanche, pela hora que desse para arrumar o almoço. Mas já ele, tudo que a gente pegava era mais para ele, porque sabia que ele tinha deficiência, né? Tinha que ter aquela hora de comer, tinha que ter mais do que a gente. Você imaginava que ele ia chegar tão longe? Não. Acho que ninguém imaginava. Não, nunca. Não. Eu pensava em ser goleiro. Ele dizia, eu vou ser goleiro do Brasil. De que nada, boiola, tu não vai ser goleiro não. Agora eu brincando com ele, né? Mas eu também não imaginava que ele conseguisse ser alguma coisa do Brasil, né? Vi que algumas pessoas gostaram da parte do boiola aí, né, galera? Que minha irmã falou. Mas vocês viram que eu falei da minha infância e adolescência de uma forma bem-humorada, de uma forma alegre, e que eu passei muitos perrengues, passei muitas dificuldades nesse momento da minha vida, mas essas dificuldades foram onde me fortaleceram, essas dificuldades foram onde me tornaram uma pessoa que eu sou hoje, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que quando vem um não, é um sim bem grande para mim, né? E o jornalista perguntou para meus irmãos, né, se eles ou alguém imaginava que eu pudesse chegar tão longe. E todos falaram não, né? E eu aprendi na minha vida que o melhor projeto é aquele que só você sonha. O melhor projeto é aquele que só você acredita. Claro que tem pessoas ao lado para te incentivar, tem, mas tem muito mais pessoas para dizer que não, você não consegue. Mas a única pessoa que pode falar que você não consegue é você mesmo. E eu sempre tive esse pensamento, se eu queria fazer algo, eu ia lá e fazia. Se eu não conseguia, pelo menos eu estava com um sentimento de dever cumprido, porque eu ia lá e tentava. E foi isso que eu aprendi na minha infância e na minha adolescência. Até mesmo porque eu ainda tinha uma deficiência muito grande e tive que fazer várias e várias cirurgias para poder melhorar a minha locomoção. Porque até os 7 anos de idade eu não andava, minhas pernas, em decorrência da paralisia cerebral, nasceram cruzadas e dobradas, tive que fazer várias e várias cirurgias para poder esticar as pernas. E a última foi aos 16 anos de idade, quando o meu médico recomendou a natação como fisioterapia, como processo de reabilitação. Então eu comecei a nadar não querendo ser um campeão, não querendo participar de competições, mas comecei a nadar para poder estar fazendo fisioterapia. E isso foi no ano de 96. Só que eu tive muita sorte, por quê? Porque eu comecei a fazer a fisioterapia pela manhã, na terça e na quinta, e à tarde eu descobri que a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também mijava e nadava naquela mesma piscina que eu. E aí, quem falar que não faz xixi na piscina é um mentiroso, né? E aí,
eu, quando soube que a equipe treinava ali, eu comecei a fuçar, comecei a pesquisar e comecei a saber tudo da equipe. Eu comecei a saber tudo da equipe e sabia histórias, talvez soubesse mais coisas que os integrantes da própria equipe. E aí eu coloquei um objetivo na minha vida. Vou fazer parte dessa equipe, agora eu quero ser um campeão. E aí, no ano de 96, sempre quando eu vi um técnico, sempre quando eu vi os atletas que não podiam treinar à tarde, iam pela manhã, eu pegava e fazia de tudo para tentar me mostrar. Ia para lá, ia para cá, tentava seguir os atletas, nunca conseguia, e sempre tentando me mostrar para o técnico ou para os outros atletas. Só que, naquele ano, ninguém me viu e não surgiu a oportunidade para eu fazer parte daquela equipe. Veio 97, continuei obstinado e determinado para fazer parte da equipe do Rio Grande do Norte. No meio daquele ano, surgiu uma oportunidade para eu fazer um curso de datilografia. Vocês perceberam que não é só vocês que são velhos, eu também, porque eu fiz curso de datilografia, né? Então, hoje as máquinas eu acho que só tem nos museus, né? E aí, surgiu essa oportunidade para eu fazer esse curso. Quando eu cheguei para fazer a inscrição, a moça veio para mim e falou, olha, nós temos 2 períodos, manhã e tarde. Qual dos 2 períodos você escolhe? Pensei rapidamente e falei, me coloca no período da manhã. Assim que fiz a inscrição no curso, fui na escola de natação, cheguei para a moça com a maior cara de coitadinho, né? E cheguei para ela e falei, moça, semana que vem eu começo um curso de datilografia, mas infelizmente só tem na parte da manhã. Tem como você me colocar à tarde, antes da equipe, para eu não deixar o curso e nem deixar a natação? Ela pensou, ela foi falar com o proprietário da academia, depois de 30, 40 minutos, veio com a resposta. Temporariamente, você fica à tarde antes da equipe, mas assim que acabar o teu curso, você volta para nadar pela manhã. Acordo feito. Comecei a nadar antes da equipe. Claro que eu sempre dava um jeitinho brasileiro para permanecer, né? Quando os atletas entravam, tentava seguir eles, nunca conseguia, perdi até para as meninas, né? As meninas nadavam muito mais que eu, e sempre dando aquele jeitinho para que pudessem me ver. Depois de um tempo, fazendo todas aquelas peripécias, eu saindo da piscina, o técnico veio para mim e falou, olha, te vi nadando e aqui tem uma equipe paralímpica que participa de campeonatos regionais, campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, de Paralimpíadas. Ele me contando toda aquela história que eu já sabia de cor e salteado, né? E aí ele chegou para mim e falou, e quero te fazer um convite. Quero que você faça parte da equipe. E eu cheguei para ele, olhei com uma cara de surpresa e falei, caramba, eu nem sabia que tem uma equipe aqui, né? E esse foi o jeitinho brasileiro que fiz para poder entrar na natação paralímpica, para poder ser um grande atleta. E eu acredito que oportunidades vêm para todos, mas quando essa oportunidade demora, a gente tem que criar a nossa própria oportunidade. E eu sabia que eu era capaz, eu sabia que eu poderia fazer aquilo, e com um jeitinho de uma mentira, eu acabei entrando na equipe, e isso já em 98, depois vieram as primeiras competições, né? E depois dali explodi para o mundo. Foram 5 Pan-Americanos, 5 mundiais e 5 Paralimpíadas. E cada uma competição sempre tem uma história, cada uma competição tem sempre algo muito especial. E nesse decorrer desses 20 anos, né, meu amigo, deixar a importância do apoio familiar no ponto, mas não solta agora, por favor. E nesses 20 anos de carreira, né, eu estou brincando que eu não corro, né, pessoal? Deu para perceber, né? Só para descontrair também. Mas nesse tempo todo, muitos me perguntam, Clodoaldo, em algum momento você pensou em desistir da natação, você pensou em desistir do esporte? E só teve um momento que eu pensei em desistir do esporte. Foi no ano de 2007, quando eu já estava no Rio de Janeiro,
e estava treinando para o Parapan-Americano. Até aquele momento, era a competição mais importante da minha vida. Tinha uma cobrança que eu mesmo me cobrava, tinha uma cobrança da torcida, tinha uma cobrança dos patrocinadores, sabia tudo que estava envolvido ali. Mas 2 meses antes dos jogos, eu recebo uma ligação da minha mãe, né? E minha mãe falou que minha sobrinha estava muito doente, né? E aí eu não pensei em nada, eu só pensei em pegar um voo para ir para Natal, para poder estar perto da minha sobrinha. E é justamente, vocês querem apagar as luzes, que eu vou chamar o vídeo daqui a pouco, isso. Solta o vídeo e depois eu volto a comentar. Filho de Dona Maria, conquistou 7 medalhas de ouro, 1 de prata e 8 recordes mundiais. Glória, feita de amor pela família, motivada pela sobrinha de Clodoaldo Silva, Caiane, de 7 anos, que mora em Natal, Rio Grande do Norte, e está com leucemia. Um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue, responsáveis pelas defesas do organismo. Ele não queria ir porque eu estava doente, aí eu disse, não, tio, tem que ir. Aí as medalhas vão ficar como? Aí ele disse, se eu não ganhar, eu compro. Pensei em desistir até de tudo, mas ela foi uma das pessoas que falou, não, vai, eu tô bem, tudo, então... Tio e sobrinha fizeram um trato. Mas não falta nem um dia para ir pro médico. Aí não falta não. Caiane manda mensagens para um emocionado Clodoaldo. Tio, você é um orgulho para mim. Quando acaba o campeonato, eu fico muito feliz. Porque mesmo não conseguindo meu objetivo, eu sei que eu vou voltar para casa. Sei que eles vão estar lá, todos me recebendo. Volte logo, Clodoaldo, porque a festa da Caiane já começou. O que eu posso dizer é que a Caiane hoje tem 17 anos de idade, me enche o saco pra caramba, graças a Deus. Mas naquele momento foi bastante complicado, porque o que eu sabia dessa doença é que as pessoas tinham, em algumas semanas, em alguns meses, em alguns anos, não estavam mais com a gente. E Caiane tinha apenas 7 anos de idade, né? E fui para Natal, só queria poder estar perto dela, só queria estar ao lado dela. E fui procurando o tratamento, nossa família também, estando perto um do outro. E eu nem queria saber de campeonato, nem queria saber de Parapan-Americano, mesmo sabendo de todo o que envolvia essa competição, não só para o esporte paralímpico, mas para as pessoas com deficiência. Mas todos nós temos que nos motivar, encontrar algo que nos motive. E essa doença da Caiane, depois de ver que ela estava reagindo bem ao tratamento, eu voltei para o Rio de Janeiro, poucos dias para poder treinar, para me preparar para os Jogos, mas participando dos Jogos Parapan-Americanos, eu ganhei 7 medalhas de ouro e 1 de prata. Fui eleito pela organização do campeonato o maior e melhor atleta daquela competição, né? Então, todos nós temos que descobrir o que nos motiva. Não importa, eu posso ser o melhor palestrante do mundo, eu posso ser o melhor atleta do mundo, posso ter uma história fantástica aqui, falando para todos vocês, mas se vocês não quiserem se motivar, vocês não vão se motivar. Porque não é algo de fora para dentro, e sim algo de dentro para fora. É vocês que têm que encontrar a própria motivação, porque dificuldades todos nós temos. E quando eu falo de motivação, eu me lembro de uma história bem legal de um norte-americano, naquela época era criancinha ele, e o grande sonho era ele poder ter uma bicicleta para poder andar por toda a cidade. E os seus pais eram muito pobres, né? E não podiam dar aquela bicicleta, e todos os amiguinhos dele tinham uma bicicleta. Acabou o ano letivo, ele, nas suas férias, ele encontrou um emprego temporário
de encaixotar mercadorias em um supermercado. Passou 3 meses encaixotando mercadorias, ganhou um dinheirozinho e assim que acabou aquele trabalho temporário, ele comprou aquela bicicleta tão sonhada. E ele ia para todos os lugares com ela, ia para a escola, ia para sair, ia se divertir, ia passear com aquela bicicleta. Um certo dia ele foi para a escola, deixou ela do lado, quando voltou ela não estava mais lá. Ele ficou bravo, ficou revoltado, ele e a família foram na delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e quem o atendeu foi um sargento. E aquele sargento viu aquela criança de 11 anos de idade, revoltada, brava, colocando muitas energias negativas para aquilo. E aí o sargento indicou ele, orientou para que ele pudesse fazer um esporte. E esse garoto foi fazer o boxe. E em 1960, esse garoto já tinha se tornado adolescente, participou das Olimpíadas de Roma, em 1960 na Itália, e conseguiu a medalha de ouro no boxe amador. Depois esse cara se tornou profissional, ganhava tudo, todas as lutas em minutos, em segundos, né? E quando esse cara já tinha fama, já era super conhecido, em mais uma entrevista que ele estava concedendo, né, em sua coletiva de imprensa, um dos repórteres chegou para ele e perguntou: cara, você já tem uma bela família, tem esposa, tem carros, tem mansões, é milionário, e toda vez que você vai ao ringue, você derruba seus adversários em segundos. O que te motiva para que você possa continuar ganhando, sendo que você já tem tudo? E ele chegou e falou: o que me motiva, toda vez que eu subo no ringue, é que eu acho que meu adversário é o ladrão da minha bicicleta, né? Então, cuidado, galera, ao roubar uma bicicleta. Podemos encontrar o dono dele por aí. Ou seja, e esse cara chama-se Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, e eu li essa história fantástica na biografia dele, né? E ele que faleceu ano passado, mas foi um fenômeno, né? E ascendeu a pira olímpica dos Jogos de Atlanta em 96 e tem essa história belíssima na sua biografia. E é justamente essa questão, a gente tem que saber se motivar, né? A gente tem que acordar e falar: esse dia vai ser bom, eu vou fazer coisas produtivas, que isso dá certo, e eu sempre fiz e faço. Então, fico muito feliz e, principalmente, foi essa motivação que eu encontrei para que eu pudesse estar superando essas dificuldades da minha sobrinha e essas dificuldades aí de competições que, muitas vezes, eu era favorito, mas eu voltei sem medalhas, né? Mas sempre tentando encontrar uma motivação para que eu pudesse estar me superando. E nesse tempo todo, eu fico muito feliz. Por quê? Porque muitos atletas, eles começaram a nadar graças ao Clodoaldo, né? Meu amigo, deixa o vídeo, está escrito final, no ponto, mas só solta quando eu pedir. Nesse decorrer desse tempo, muitos atletas com e sem deficiência começaram a fazer esportes. E muitos mencionam que começaram por causa do Clodoaldo Silva. E isso me dá uma felicidade muito grande, porque eles dizem que eu sou o ídolo deles, sou referencial, e isso eu acho que é a maior recompensa, porque eu acredito que a minha missão não é só estar no lugar mais alto do pódio. A minha missão hoje é poder estar passando essa mensagem para pessoas com e sem deficiência, essa minha história de superação. Mas muitos começaram, segundo eles, graças a mim. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço muito a Dona Maria das Neves, porque muitas vezes a gente só agradece às pessoas que ajudam, às pessoas que nos dão oportunidade, quando elas falecem. E graças a Deus, a minha mãe, Dona Maria das Neves, ela está lá em Natal,
tem 65 anos de idade, cheia de energia, cheia de forças. É uma mulher que estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Teoricamente, não é uma mulher tão inteligente, mas para mim a mais inteligente do mundo, porque eu tenho 3 irmãs e um irmão. E ela sempre me tratou com igualdade, eu que sou a única pessoa com deficiência. Por isso eu agradeço muito a ela, e vocês vão ver um pouco da homenagem que eu fiz para a Dona Maria das Neves. Pode soltar. André se espelhou em Clodoaldo, um nordestino bom de braço, mas que perdeu boa parte do movimento das pernas porque faltou oxigênio no cérebro durante o parto. Ele conquista medalhas desde a Paralimpíada de Sydney, na Austrália, no ano 2000. 4 anos depois, em Atenas, os pódios se multiplicaram. Quando eu vi o Clodoaldo ganhar 6 medalhas de ouro, 1 prata, um 4º lugar que ele não deixa ninguém esquecer, eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tenho nada a reclamar na minha vida. Em Guadalajara, nossos veteranos não decepcionaram. Clodoaldo aumentou a coleção de medalhas, com mais 4 de prata e 2 de ouro. Grandes atletas, já como o André Brasil, como o Caio Oliveira, que já está começando a brilhar aqui, disseram que eles vieram competir por sua causa, porque eles te viram. Você acha que hoje mais gente está te vendo? Você está inspirando mais pessoas? Tenho certeza disso. E não são só pessoas com deficiência. É isso que me deixa mais feliz. É isso que me deixa mais sabedor do dever cumprido. E fico muito feliz porque há um tempo atrás a sociedade brasileira via as pessoas com deficiência como incapazes. E hoje, muito pelo esporte paralímpico e pelos atletas, a sociedade brasileira vê essas pessoas como vencedores. Esse aí é o choro de um campeão, não é? Esse é um choro de uma pessoa feliz, de uma pessoa que nunca deixou de acreditar nos seus objetivos, nos seus sonhos. E se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é a minha mãe, Dona Maria das Neves. E graças a ela, eu estou aqui sendo um campeão no esporte, mas principalmente sendo um campeão na vida. Rapaz, você enche o Brasil de orgulho, viu? Parabéns, hein? Nunca esquecer as origens, nunca esquecer as pessoas que nos deram oportunidade. E eu fico muito feliz de ter tido e ter essa família maravilhosa, que eu sou a única pessoa com deficiência, mas eles nunca me trataram como deficiente, eles nunca me trataram como coitadinhos, né? E por isso que hoje eu sou essa pessoa que não me abato com a primeira dificuldade, e muitos fazem isso. Muitos sabem qual o seu objetivo, qual a sua meta, e a primeira coisa que fala, não vou conseguir. E como a gente pode falar que não consegue se a gente nem tentou? Eu consegui várias medalhas, eu consegui vários troféus, eu consegui várias conquistas, mas eu também tentei muitas coisas e não consegui. Mas eu não tenho nenhuma dor no coração de não ter conseguido, porque todas que eu não consegui, eu fui lá e tentei. Eu fui lá e fiz o meu melhor. Então, ao invés da gente reclamar, ao invés da gente pensar que não pode, vamos tentar fazer o nosso melhor, que foi isso que eu fiz, e é isso que me dá forças, é isso que me dá energia para poder continuar, né? Ao invés da gente só reclamar,
vamos buscar a solução. Vamos fazer por prazer, vamos fazer da forma que tem que fazer, que isso é o que nos motiva, né? E graças a Deus eu tenho Dona das Neves e tenho toda uma família para poder estar me apoiando. E quando eu comecei no esporte, quando eu comecei a nadar, eu já tinha minhas conquistas, já tinha os meus resultados, fazia um currículo para tentar buscar patrocínio, porque era muito difícil quando nós íamos para competições nacionais ou internacionais e não tínhamos dinheiro para se bancar, né? E muitas vezes a gente ia para frente dos sinais, dos semáforos, para pedir contribuição, pedir dinheiro para poder viajar. Eu fazia meu currículo esportivo, ligava nas empresas para poder estar agendando alguma reunião para poder estar mostrando o meu projeto esportivo. Muitas vezes não conseguia falar com a pessoa, nas poucas vezes que conseguia, falava, mostrava o projeto, e muitas vezes ele chegava e falava, olha, nós vamos te dar uma ajuda, mas nem precisa usar a nossa imagem. E o que eu entendia de tudo aquilo? Entendia que eles estavam meio que dando esmola e não queriam relacionar a sua imagem a pessoas com deficiência, porque até um tempo atrás se via pessoas com deficiência como coitadinhos, como pessoas incapazes. E vocês, do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria, têm um papel fundamental em todo esse trabalho de vigilância, em todo esse trabalho, principalmente de orientação e conscientização, para mostrar que essas pessoas não têm nada de deficiente, que essas pessoas são eficientes, né? É tanto que eu vim aqui para a Semana Inclusiva, para poder estar batendo esse papo e conscientizando ainda mais, já que o Ministério Público do Trabalho faz esse trabalho com louvor, né? E vim aqui para tentar colaborar e contribuir. Mas eu sempre cheguei nos locais e sempre tinha a falta de acessibilidade, sempre tem uma dificuldade ou outra, e vocês com esse trabalho de conscientização, de orientação, conseguem está melhorando muito mais essa questão de acessibilidade, por isso que nós precisamos muito de vocês, alegres, felizes, conformados com o emprego que têm, porque muitas outras pessoas, e principalmente essas pessoas com deficiência, tinham todos os motivos para se fazerem de coitadinhos, tinham todos os motivos para se fazerem de vítimas da vida e estarem agora num sinal pedindo esmola. E essas pessoas, eles decidiram escrever a sua história de uma forma diferente. Decidiram escrever a sua história de uma forma campeã. Seja no esporte ou seja no mercado de trabalho, e vocês têm esse papel fundamental, né? E poder estar falando essa minha história para vocês, eu fico muito feliz que eu passei na pele, né? E essa carreira esportiva acabou o ano passado, mas começou uma outra missão e um outro objetivo. E 2016 foi fantástico para mim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava poder ter conseguido tão bons resultados, e principalmente a minha carreira foi premiada no dia 7 de setembro de 2016, daqui a pouco já fez um ano, poder estar acendendo a pira paralímpica no Maracanã, Maracanã lotado, uma chuva, um temporal caindo, e eu pude acender a pira paralímpica ali no Rio de Janeiro. Foi onde eu decidi me aposentar, pendurar minha sunga, né? Se os jogadores de futebol penduram a chuteira, eu pendurei minha sunga, se bem que pendurar a sunga é meio obsceno, né? Ninguém quer ver o Clodoaldo Silva com a sunga ali pelado, pode ser preso pela Força Nacional.
E foi um momento emocionante, um momento marcante. Meu assistente de palco gostosa deixa no ponto o despedida, mas só solta quando eu pedir, porque a gente vai ver um pouquinho, né, desse vídeo que vai mostrar justamente o Rio de Janeiro, as minhas conquistas, vai mostrar as conquistas do Brasil e por que eu decidi me aposentar ali das piscinas. Poderia continuar, poderia estar ganhando medalhas, poderia, mas eu acho que a minha missão, ela já foi concluída dentro do esporte. Quando eu comecei era uma coisa, depois já era outra, tínhamos investimento, tínhamos visibilidade e eu já fiz tudo ali. Agora eu quero ir para outra parte, que é a fora d'água, continuar ministrando palestras, continuar participando de projetos sociais. Eu já fui, né, no Rio de Janeiro, garoto de programa, né? E deixa eu explicar bem para vocês, o garoto de programa, né, é igual a Fatinha ali, nossa assessora do Ministério Público do Trabalho, mas eu vou explicar a Fatinha, garoto de programa e garota de programa, é porque você já tem programas de rádio e TV. E eu também tive programas de rádio e TV no Rio. Em outubro, vou estrear um programa na Bandeirantes também, por isso que, como eu sou garotão e tenho um programa para apresentar, sou garoto de programa, né? E aí, o que eu posso falar é que hoje, aposentado, eu estou trabalhando muito mais agora do que quando treinava, do que quando competia, do que quando estava ganhando medalhas pelo mundo. E aí eu vou pedir agora o vídeo e no final eu faço minhas considerações finais e depois a gente vai para as fotos. Solta o vídeo. – 17 de setembro de 2016. Como fez nos últimos 20 anos, Clodoaldo se aproximou de uma piscina. Colocou a touca, ajeitou os óculos e se preparou para nadar. Mas desta vez era diferente. Era a última vez em Paralimpíadas. Eu já entrei para a prova emocionado pra caramba. E uma torcida inteira, minha filhinha na arquibancada, gritando meu nome, é algo inacreditável, porque até um tempo atrás, nós nunca íamos imaginar que pessoas sem deficiência ia ter como ídolo, ia ter como inspiração pessoas com deficiência. Eram 100 metros livre. Clodoaldo estava longe de ser o favorito. Terminou em 8º lugar, mas a colocação pouco importava. Saiu da piscina e recebeu o abraço do maior fã, o campeão da prova, Daniel Dias. Não foram as únicas emoções nesse dia tão especial para Clodoaldo Silva. Os colegas de piscina resolveram fazer uma surpresa para ele. Uma volta olímpica na piscina para receber o carinho de um estádio aquático emocionado. Em frente à equipe de natação, uma parada. Abraços, carinho e um presente. Tom, mascote paralímpico, assinado por todos. Brinquedo que imediatamente foi confiscado pela Anitta, filha do Clodoaldo. Essa é a minha maior medalha, essa é a minha maior conquista. Ela está super feliz porque o papai dela vai para casa. Não está feliz? Mas nesse último dia, como nadador, a família teve que dividir os abraços de Clodoaldo com os torcedores. Era um jeito de dizer adeus e obrigado. O Tubarão das Piscinas, apelido que sempre caiu bem para quem se acostumou a abocanhar recordes e medalhas. Vai estabelecer novo recorde pan-americano. Clodoaldo Silva do Brasil, nova marca pan-americana. 5 Paralimpíadas, 14 medalhas, 6 de ouro. Por muitos anos foi o nosso maior vencedor paralímpico. O atleta brasileiro com o maior número de medalhas de ouro da história paralímpica. Clodoaldo. No começo, a natação fazia parte da fisioterapia. Clodoaldo teve paralisia cerebral quando nasceu
que afetou os movimentos das pernas e que nunca o impediu de ter uma vida independente, como conta a mãe, Dona Maria. Ele mesmo é resolvido, ele sabe o que precisa, ele sabe a hora de acordar, ele sabe a hora de ir para o trabalho dele, ele sabe a hora de ir para o estudo. A família sempre esteve presente nas conquistas, mesmo que separados por quilômetros de distância, como nas Paralimpíadas de Sydney em 2000. Clodoaldo Silva nem imagina como anda a casa em Natal, Rio Grande do Norte. Os pais, seu Geraldo e Dona Maria, não param de receber visitas, depois das medalhas que o filho conquistou. Não é todo dia que a gente tem uma emoção dessa, né? Saber que o Clodoaldo está tão longe, mas aqui a gente tem uma torcida grande para ele. Campeão da natação, ganhou admiradores em outros esportes. Foi um cara que fez muito pelo nosso Brasil, pela natação e né, pelo esporte paralímpico. Um medalhista sensacional para o Brasil, que nos representou em várias Paralimpíadas por muitos anos e é um exemplo para todos nós. Ele leva alegria por onde passa, um cara de coração bom, que eu vejo, né, pelo contato que eu tenho com ele, assim, dele sempre tentando ajudar os outros, sempre tentando trazer os mais novos ali para próximo, para conseguirem alguma coisa, para conquistarem espaço. Um desses mais novos é hoje o maior medalhista paralímpico do Brasil. Daniel Dias começou a nadar depois que viu pela TV os Jogos de 2004. Clodoaldo conquistou 6 medalhas de ouro em Atenas. Foi ao lado de Daniel e ele ganhou a última medalha paralímpica da carreira, prata no revezamento 4x50 livre no Rio de Janeiro. Antes de nadar, eu conversei com todo o grupo ali, com os 4, falei, cara, vamos fazer isso por nós e por ele. Porque eu não tenho dúvida que muitos que estão aqui estão por causa dele, de 2004, e a gente curtiu aquele momento e foi espetacular. Os Jogos no Rio foram mesmo de momentos especiais. Na cerimônia de abertura, ele foi o escolhido para acender a pira paralímpica. Nasce. Obrigado, galera. Fico bastante privilegiado de ter essas imagens, de ter tido essa trajetória fantástica, né? Como foi dito aí, eu fui o escolhido para colocar fogo no Maracanã, numa chuva gigantesca, e nem com aquela chuva a tocha paralímpica apagou. Isso só quer dizer que nem a chuva apaga o meu fogo, galera. E aí, né, aparecem grandes amigos meus, e inclusive o Daniel Dias. Hoje o Daniel Dias, ele é o maior medalhista do Brasil em quantidade, mas eu sou o maior medalhista do Brasil em uma única edição. Ninguém no Brasil ou ninguém no mundo conseguiu tantas medalhas em uma única edição quanto o Clodoaldo Silva. Então, chupa, Daniel, né? Tu gravou isso? Tá gravado, né? Te amo, Daniel. Né? Isso é porque é meu amigo. Imagina os inimigos o que eu não falo, galera. E agora eu vou... se alguém tiver alguma pergunta que eu não respondi, mas só cuidar das perguntas, alguém gostaria de perguntar algo, galera? Porque senão a gente vai para as fotos, depois tem um coffee break, falaram tudo por conta do doutor Marcelo, né? Isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver. Apareceu ali. Vem cá, menino. Vem cá. Isso aí. Chega aqui. Vem cá, venha. O momento é seu, o palco é seu. Vai lá. Na verdade, eu queria saber por que as Olimpíadas não são juntas com as Paralimpíadas, Janaína, porque eu acho que é um momento de inclusão e eu acho a história dos atletas paralímpicos muito maior. E, infelizmente, não há aquela audiência, nem transmissão, nem nada. Claro que deve haver estrutura, né, ou acessibilidade, mas tem que haver dentro já das Olimpíadas. Então, eu acho que deveria ser junto. Se você sabe responder, é isso. Valeu, Janaína. Obrigado. Uma salva de palmas para ela. Aê! Então, Janaína, e tenho certeza que também é uma pergunta de vocês, por que Olimpíada e Paralimpíadas não são em conjunto? Principalmente pela questão comercial, né?
Uma Paralimpíada, ela tem muito mais categorias que a Olimpíada. Ou seja, nos 50 metros das Olimpíadas, se disputa apenas uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Nos 50 metros da Paralimpíada, se disputam 13 categorias, se disputam 13 medalhas de ouro, 13 pratas e 13 bronzes. E a Paralimpíada, ela demora muito mais numa prova do que as Olimpíadas. Então, por questões comerciais, televisão, eles não colocam junto porque ia ter que ter um mês de jogos. A minha opinião é que eu acho que tem que haver, não essa diferenciação, mas tem que haver a Olimpíada e a Paralimpíada em dias diferentes. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil e o mundo, culturalmente, não está preparado para poder ter essa competição em conjunto. Ou seja, se tiver uma prova de 50 livre, que o Michael Phelps não nada 50 livres, mas se o Michael Phelps tivesse nadando essa prova e o Clodoaldo tivesse nadando logo depois, só iriam ver o Michael Phelps e depois iriam sair. Claro que eu sou muito mais bonito que o Michael Phelps, mas eles iam preferir o Michael Phelps, mas por questão cultural, né? Então, não existe Olimpíada e Paralimpíada em conjunto, principalmente pela questão comercial das televisões e também tem até essa questão de ser muito demorado. Espero ter respondido tua pergunta, Janaína. Mais alguém tem alguma pergunta? Ou queremos ir para a comida ou as fotos? Fatinha, está vendo alguém aí querendo fazer pergunta? Chega aqui, peraí, passar o microfone para a doutora Késia, ela que é a coordenadora da Semana da Inclusão. Vem cá, doutora. Isso. Eu sei que é uma coisa bem complexa, inclusive foi objeto do nosso seminário de esporte ano passado, mas como tu falaste nas 13 categorias, por exemplo, tu podias dar uma explicadinha nessa questão? Agora, olá, esse funciona e esse não. Valeu, Fatinha. Minha aqui assistente de palco também, não vou chamar de gostosa, não sei se tu é casado ou não, eu posso apanhar, entendeu? E ele pode me deixar de cadeira de rodas, então melhor não. Tem que soltar essa piadinha sem graça, galera. Mas a doutora Késia levantou essa questão das categorias e... Para ficar mais fácil, o que acontece? A categoria 1, a categoria 10, vamos pegar a natação, não sei por que pegar a natação, mas eu gosto de falar dessa modalidade. A natação ela é dividida na categoria 1 a 13, sendo que na categoria 1 a 10 são atletas que têm paralisia cerebral, como eu, tetraplegia, paraplegia, lesão medular e amputados. E a categoria 1 é o atleta que tem o maior grau de comprometimento. Então, um tetraplégico que só mexe a cabeça, ele ficaria na categoria 1 ou na categoria 2. O atleta que da categoria 10, ele tem uma limitação muito pequena, é o menor comprometimento. Uma perna maior que a outra. Eu até sacaneio que o nosso antigo presidente Lula poderia ser atleta paralímpico, né? Então, que ele não escute isso. Corta essa parte aí do vídeo. Então, a categoria 10 é o menor comprometimento. A categoria 11 para 13 são cegos e deficientes visuais. A categoria 11 é totalmente cego, não vê nada. A categoria 12 são 5% da visão, que já vê vultos. E a categoria 13 é aquele que tem 10% da visão, que além dele ver vultos, ele consegue ver um pouco, não muito, da circunferência do lado, né? Então, essas são as categorias. Espero que tenha respondido a doutora Késia. E também a gente falando até no esporte, mas a gente acaba falando de inclusão social e deficiência. E como eu falei em cegos e deficientes visuais,
nós, brasileiros, temos um problema de, muitas vezes, não querer magoar a outra pessoa, né? E aí, quando a gente vê alguém que a pessoa é gorda, a gente, nossa, você está fortinho, isso e aquilo, né? E com cego e deficiente visual acontece a mesma coisa. Quando a pessoa não consegue ver nada, ele é cego, né? Mas muitos chamam, ele é deficiente visual. Mas deficiente visual é aquele que consegue ver alguma coisa, né? Então, você chegar para uma pessoa que não vê, não é desmerecimento nenhum você falar que ele é cego porque ele não consegue enxergar nada, né? Então, existe essa diferenciação do deficiente visual e do cego, e do gordo e o fortinho também, galera. Alguém tem mais alguma pergunta? Fica fiscalizando aí, Fatinha. Tu? Vem cá, tu. Isso, vem cá. Tem que vir aqui, cara. Isso aí. Fala aí teu nome, pô, tu é bonitão, fortão. Não tanto quanto você. Aproveitando o gancho, queria perguntar qual era a sua categoria, né? Que você falou que só tem paralisia nas pernas, no caso, né? E aí queria saber isso. Mas tu viu minha filhinha, né? Tu viu minha filhinha. Obrigado pela pergunta. A minha categoria é a categoria 5, né? Eu já fui uma categoria 4, e aí sempre há uma classificação funcional, e tem atletas que evoluem, melhoram a sua, não a sua deficiência, mas melhoram a sua evolução dentro da água. E como é feita essa classificação funcional que nós chamamos? Na maioria são fisioterapeutas, são educadores físicos, são pessoas que fazem o curso de classificação funcional para justamente poder estar colocando esses atletas de várias modalidades numa categoria com uma deficiência, não uma deficiência semelhante, mas uma funcionalidade de movimentos semelhantes. Porque na minha categoria eu tenho atletas que têm paralisia cerebral, amputação e paraplegia na mesma categoria. Mas o que vale e o que é avaliado dentro e fora da água é a semelhança de movimentos. Então, por isso que a gente, às vezes, até assiste algumas competições paralímpicas e vê que um está muito na frente que outro. Mas isso acaba acontecendo porque não é só por deficiência, é pela semelhança de movimentos. Então, vai demorar um pouco ainda para encontrar uma forma justa para colocar todos esses atletas. Mas eu acho que, e eu sempre pensei, a maioria dos atletas pensam que o importante não é só você estar no lugar mais alto do pódio. O importante é você estar competindo, estar fazendo o seu melhor, e principalmente para pessoas com deficiência, porque estão ali tendo essa qualidade de vida, e o esporte nos ensina independência, autoestima, tudo isso que nos faz tão bem para pessoas com e sem deficiência. Espero ter respondido a tua pergunta. E aí, Fatinha? A Fatinha que está no meu horário, tiver mais perguntas, a Martinha também. Vai encerrar agora, Martinha? Show. Um sorteio. São 20 números. O pessoal aqui já está com vontade de te ouvir mais meia hora, né? E lá fora, como eu sou patrocinado pela Nissan, grava bem aí, eu sou patrocinado pela Nissan, tem uma picape Frontier lá fora, não é isso? Para esse sorteio, galera. Mentiroso! Então, a gente vai sortear umas sacolinhas da Semana Inclusiva, e vocês receberam um número, e o Super Clodoaldo vai aqui tirar o primeiro número. Vou usar ele um pouquinho, né? Só use-me, abuse-me, né? A gente também... Eu ou tu fala? O número. Isso aí. Então, o número... Galera, não bota isso no ar, não, hein? Posso falar, Martinha? Vou falar, hein? O número é 69. Uhul, salva de palmas!
Vamos bater uma foto. Fatinha, isso. Pega a medalha ali, vamos pegar a medalha. Peraí. Medalha e... Aqui, pronto. Isso. Você quer pegar na minha tocha? Vou deixar tu pegar a minha tocha. Pega. Com todo respeito, pessoal. Cabeça, criatividade de vocês. Uhul! Valeu, garota. Parabéns. Aqui você deixa comigo, não pode levar. Não é brinde. Vamos para outro, Martinha? Outro número, capricha, né? Isso. Capricha. Pô, é bonito esse número, né? Número 10. Aê! Nosso estagiário. Isso, Dudinha. Tira a foto com a tocha. Segura a tocha. Isso aí. Dudinha. É o seguinte, vamos continuar o nosso sorteio, mas enquanto isso, quem quiser e tiver a fim de prestigiar ainda, também quero foto, hein, Fatê? O nosso convidado ilustre. Claro. Enquanto isso, nós vamos servir e convidar vocês para um breve coffee. Sabe, Clodoaldo, que eu sou muito fã de esporte desde pequeno, embora não tenha praticado nenhum profissional. Mas eu gosto muito da história do esporte. O esporte não é só para quem pratica, não é só um entretenimento para quem assiste. Ele tem momentos na história que marcam. E eu lembro de um filme muito bom, retrata a história do Jesse Owens, não sei se você conhece, que participou das Olimpíadas, atleta afrodescendente, participou das Olimpíadas de Berlim, em pleno regime nazista. E ganhou 4 medalhas de ouro, né? Foi algo emocionante. Acho que mostrou para o mundo aí a habilidade de todo tipo de pessoa, né? E para nós, a Olimpíada, que tu ganhou as 6 medalhas, já tem um tempinho, né? Tu tens a mesma idade que eu, salvo engano, 38? 38 anos. 7 e 9 de março. Eu sou mais velho que tu. Pois é. E eu acho que até o momento que tu ganhou as medalhas, as pessoas não levavam a sério os Jogos Paralímpicos aqui no Brasil. Não levavam mesmo, é um fato. E aqueles dias mostraram para nós o quão importante é, o quão habilidosas são as pessoas com deficiência também, aquelas pessoas que se esforçam. E, dada a nossa proporção aqui, foi um momento muito marcante, né? E dentro desse panorama inspirador da tua palestra, eu queria agradecer de coração a tua presença aqui na PRT 12, né? Que é a minha casa, é a casa de todos nós. E acho que foi um momento, dos mais especiais aqui dentro. Muito obrigado, amigo. Obrigado mais uma vez pelas palavras, doutor Marcelo, e quero fazer minhas considerações finais, que eu adoro falar pra caramba, viu? Obrigado, doutor. E justamente para que vocês possam me ver, né? E aquele cara que nasceu com paralisia cerebral, aquele cara que veio da favela, aquele cara que passou várias dificuldades, que poderia estar, né, pedindo esmola no sinal, né? Tantos outros também que poderia estar fazendo tanta coisa, menos contribuindo para a sociedade, e para que vocês possam nos olhar e falar, caramba, quem é o deficiente? São eles ou sou eu? Será que eles realmente são deficientes, mas eles conseguem jogar bola, eles conseguem nadar, eles conseguem trabalhar, eles conseguem tantas coisas, basta querer. E porque eu, fisicamente perfeito, não vou conseguir. Então, eu espero, nessa Semana do Bem-Estar, na Semana Inclusiva, agradecer muito também a doutora Késia, parceiraça, a Fatinha, chata pra caramba, mas eu te amo, né? Quase não deixando eu almoçar ontem, mas deu tudo certo, né? Então, quero agradecer muito de coração a todos vocês e espero que tenha colaborado e contribuído e que vocês possam olhar a vida não de uma forma de dificuldades, porque eu tenho deficiência, mas eu olho a minha vida e eu tenho tudo. E vocês
não têm nenhum tipo de deficiência, podem fazer o que quiserem. Então, aproveitem essa oportunidade, porque muitas vezes as oportunidades não vêm para a gente, né? Aconteceu na minha história. E eu espero realmente que tenha conseguido colaborar e contribuir e poder tocar um pouco no coração de vocês. Obrigado. Obrigado. Eu tenho um pedido especial. Especial porque eu sou deficiente? Não, especial porque a Taninha, a dona Taninha, a nossa representante dos nossos colaboradores, ela pediu para ser a primeira pessoa que vai tirar foto contigo. Um abraço, obrigado, Taninha. Não, lava assim, menina. Vem cá, segura minha tocha. Olha só, para ele mostrar as medalhas e abraço, né? Aí sim, obrigado. Enquanto preparamos um belo coffee para vocês todos, a gente convida todos para fazer uma selfie aqui com mulheres, por favor. A escolha dele. Ok, pessoas? Podem ficar à vontade. Usem e abusem dele, né, Clodão? E eu vou fazer um convite também. No dia 23, sábado, acontece o Dia D, o feirão de empregos para promover a inclusão de pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados no mercado de trabalho. Serão oferecidos serviços como assessoria jurídica pela Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. Compareça. Contamos com a colaboração de todos. Gente, sábado, Dia D. Obrigado. Obrigada a presença de todos. Valeu, Clodoaldo. Você é o cara.